Bom, o pastor Kleber deu spoiler da pregação, falando sobre o jovem rico. E eu queria que você abrisse em Jeremias, foi o texto que eu parei na semana passada. Jeremias, capítulo 2. Nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre materialismo. E se eu não me engano, o título que eu coloquei aí no primeiro slide, que a Rebeca vai colocar para você, foi Materialismo, qual é a finalidade da sua vida? É isso mesmo. Materialismo, qual é a finalidade da sua vida? Pode tirar, Rebeca, obrigada. É preciso parar para pensar, porque quando a gente fala de materialismo, a gente pensa em riqueza, dinheiro, em coisas monetárias. Mas a verdade é que materialismo tange tudo que é material, tudo que você consegue produzir, tudo que se torna patrimônio do homem, né? Da família, tudo que se torna patrimônio. Então, tudo aquilo que você pode conquistar. E aí, sim, obviamente, o nosso sistema ele é monetário. E tudo que você pode conquistar nessa vida vem por meio da moeda. Então, se você tiver casa, você comprou com moeda. Se você tiver carro, você comprou com moeda. Se você tiver comida, você comprou com moeda. Se você tiver uma coleção de sapatos, você comprou com moeda. Toda essa moeda foi transformada em bens materiais. Então, eu quero que você pense dessa forma. Quando eu falo de materialismo, eu defino materialismo como os bens que nós podemos possuir. Ok? Para a gente pensar do mesmo jeito. Porque há daqueles que vão dizer assim, como é que eu posso ser materialista se eu não sou rico? Como é que eu posso ser materialista se eu não tenho, né, dinheiro? Se eu sou um pobre? A questão é, qual é a finalidade da sua vida? Você está trabalhando, você está dormindo, você está comendo, você está vivendo para obter o quê? Algo que é material ou algo que é eterno? Algo que é para essa vida ou algo que é para a eternidade? Jeremias capítulo 2. Versículo 12. Eu não vou voltar para o texto porque eu falei dele na semana passada. Se você não esteve conosco na semana passada, você pode voltar lá no link da semana passada no grupo e ouvir a pregação da semana passada. Versículo 12. Espantai-vos disso, todo o universo, ó céu, horrorizai-vos e abismai-vos profundamente com tal atitude, declara Yahvé. 13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a própria fonte de água viva, e tentaram cavar suas próprias cisternas, poços rachados, que não conseguem reter água. Por que eu frisei o plural das palavras? Porque não é apenas um, pelo menos 2. Existem pelo menos 2 cisternas, pelo menos 2 poços que são cavados pelos homens, pelas mulheres que abandonam a Deus. E um deles é o materialismo. Porque quando você abandona a Deus, você tira os olhos daquilo que é eterno, daquilo que é do porvir, e começa a fixar a sua vida, os seus olhos e o seu esforço naquilo que é terreno, naquilo que é material, naquilo que é próprio dessa vida. E aí eu vou lá para o texto que o pastor Kleber deu, o spoiler, Mateus 19. E ele falou sobre o coração dividido.
E como a gente já falou em pregação anterior, coração dividido é pluralismo. É colocar outras coisas em lugar de Deus. É servir outras coisas no lugar do Deus vivo. Esse é o coração dividido, como eu usei a analogia na pregação anterior sobre pluralismo do pódio. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Quem são os nossos deuses? Se Deus estiver em primeiro lugar, tudo ok, eu guardo os mandamentos. Mas Jesus, na colocação que ele faz, ele prova por A mais B que, na verdade, esse jovem rico, ele não adorava a Deus. Então, ele não guardava os mandamentos. Porque ele amou mais as riquezas que ele tinha do que aquilo que Jesus o chamou a fazer, que era amar o seu próximo. E porque ele não amava a Deus o suficiente, ele não vai conseguir abrir mão daquele que é o seu verdadeiro Deus, para honrar o mandamento de Deus de amar o seu próximo. Então, a conclusão desse texto do jovem rico é que, no final das contas, o jovem rico achava-se mais do que era de fato. Ele não guardava nem sequer o primeiro mandamento. Ele vivia de caridade, ele podia fazer obras de justiça, ele podia se achar um grande moralista, porque ele não matava, não roubava, não adulterava, mas ele servia às riquezas, e não ao Deus verdadeiro, e não ao Deus único. Versículo 16 diz assim: Eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou-o. Mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Ó, o que ele está procurando? A vida eterna. Ora, se ele já guardava os mandamentos, e como o pastor Kleber acabou de ministrar, quem guarda os mandamentos é aquele que ama Jesus, e aquele que é amado por Jesus é amado também pelo Pai. Uai, por que ele procurava a vida eterna? Se ele estava tão certo, tão justo, questionou-o Jesus. Por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Voltamos para a mesma história. Guarda os mandamentos. Ao que ele perguntou, quais? E Jesus lhe respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Prestou atenção que Jesus não começou do primeiro mandamento? Jesus não falou para ele, ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Só o Senhor é Deus. Não falou isso. E aí, obviamente, se os mandamentos são esses, o jovem replicou, tudo isso tenho obedecido, o que ainda me falta? E aí Jesus vai voltar para o primeiro, para o segundo, para o terceiro mandamento. O que me falta? 21. Jesus disse a ele, se queres ser perfeito, vai, vende teus bens e dá dinheiro aos pobres, terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao ouvir esta palavra, o jovem afastou-se pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. Quem era o Deus dele? Então disse Jesus aos discípulos, com toda a certeza vos afirmo que dificilmente, eu vou frisar, dificilmente não é impossível. E ainda que dissesse impossível, não é impossível para Deus. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhe digo mais, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram atônitos e exclamaram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus, fixando o olhar neles, revelou-lhes, isso é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. É engraçado, me surpreende aqui a reação dos discípulos, porque eles falam como se todo mundo fosse rico. Como assim? Então quem é que vai ser salvo? Já que o rico não pode entrar no reino dos céus, quem é que vai ser salvo? Não parece que é todo mundo rico? Aquele que tem o coração na riqueza. Colossenses vai falar sobre isso, sobre a avareza que é
idolatria. Se afaste dessas coisas. Por quê? Porque é idolatria. Colossenses, capítulo 3. Então, a questão não é se você tem muitos bens ou poucos bens. Se a sua conta é recheada de coisas ou se é com fartura de coisas. A questão é o quanto de apego você tem àquilo que é material, àquilo que é dessa vida. E isso é determinado na forma como nós gastamos a nossa vida. Se nós gastamos a nossa vida com aquilo que é deste mundo, para este século, para essa dimensão, para este plano material, se a nossa vida está apenas nisso, então nós somos tão apegados quanto o jovem rico. Colossenses 3. Vou ler do 1, para não perder o contexto. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, você foi ressuscitado com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nos objetivos do alto. Qual é o objetivo do alto? Qual é o objetivo de Deus? E aí eu vou acrescentar aqui, qual é o objetivo de Deus para aquilo que você tem? Para aquilo que Deus te coloca como mordomo, no muito ou no pouco. Qual é o objetivo de Deus? O objetivo do alto. Conhecimento do alto, onde Cristo está sentado com Deus. Pensai nos objetivos do alto, e não nas coisas terrenas, pois morreste, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. 5. Sendo assim, estando você ressuscitado com Cristo, estando você focado nas coisas que são do alto, sendo você buscando as coisas que são celestiais, ele vai dizer, fazei morrer tudo o que pertence, tudo é tudo o que pertence à natureza terrena. E aí ele vai falar aqui das cisternas, que o homem começa a cavar quando ele abandona Deus. Para preencher, para satisfazer, para substituir a presença de Deus. Como o pastor Kleber ministrava, falta alguma coisa porque nós estamos cavando cisternas rotas, que não retêm a palavra de Deus, que não retêm água. Cisternas rotas, poços rachados, por onde a água que você ouve, a pregação que você se expõe, a leitura que você faz, a comunhão que você mantém por meio da oração, do devocional, parece que está sendo colocado num copo furado. Escoa, não produz, não fica, não encharca, escorre. Escorre. Sendo assim, fazem morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e ganância. Em outras versões, avareza, que também é idolatria. E por causa dessas práticas malignas, vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Por causa dessas cisternas rotas, que são as marcas, são os sinais do abandono de Deus, da rejeição de Deus. A marca evidente são as cisternas. Quando você vê cisternas cavadas
Pessoas que gastam tempo, que empreendem esforços em construir coisas que estão nessa vida, em ter prazer naquilo que é dessa vida, daquilo que é mundano. Eu hoje vou falar sobre materialismo, mas eu vou falar também sobre hedonismo, como cisterna. E aqui se encaixa imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más. Tudo aquilo que lhe dá prazer. Então, você pensa em materialismo, você tem o desejo de comprar um carro. E eu não tenho nada contra ninguém comprar um carro, nem comprar uma casa, nem comprar um tênis, nem comprar um sapato. A questão é o quanto de apego você tem nisso. E o quanto você acha que o seu mero esforço vai dar isso a você. E não a bênção do eterno. O que vai gerar a bênção na sua vida é a comunhão com o eterno, é o serviço no reino de Deus, é a busca das coisas celestiais. Deus não vai deixar faltar nada. E sim, Deus pode fazer abundar sobre aquele que sabe ser um bom mordomo. Mas a avareza, a ganância, tira a vida daquele que o possui. É o que está escrito em Provérbios. A ganância tira a vida daquele que vive para isso. Então, eu vou voltar à pergunta que eu fiz. Materialismo, qual é a finalidade da sua vida? Os seus bens, aquilo que você possui, tem qual finalidade? Para que serve aquilo que Deus coloca nas suas mãos? Porque é Deus quem coloca. Você é um tolo se você acha que o seu esforço produz alguma coisa ou te dá crédito para galgar, alcançar algum tipo de cargo. É claro, ninguém vai ser médico sem fazer medicina. Ninguém vai ser advogado sem fazer direito. Ninguém vai ser jornalista sem fazer comunicação. Ninguém vai ser... É claro, é óbvio. Mas a pergunta que eu faço é: quem te habilitou, capacitou para fazer a tal faculdade, para alcançar essa determinada situação? Se não fosse o fôlego de vida sobre você, você não teria absolutamente nada. Se não fosse a graça de Deus sobre a sua mente, o seu raciocínio lógico ou filosófico, ou científico, você não seria nada nem ninguém. Tudo procede do nosso Deus. Essa ideia de que A, B, C, D, E, F, G, H é inteligente é mentira. Todo poder criativo, todo conhecimento, toda ciência procede do Deus vivo. E ele compartilhou com o homem, lá no Jardim do Éden, o ser semelhante a ele. O homem por si mesmo não tem absolutamente nada. Mas Deus nele pode ensinar todas as coisas. Todas as coisas. Ou você pensa que toda a multiplicação da ciência que nós vemos nos dias de hoje é fruto da imaginação do homem? Não faz isso, não. Por favor, não faça isso. O homem não pode nada, o homem é como um ser outro qualquer. Mas Deus compartilhou com ele a sua razão, a sua ciência, o seu conhecimento. E o homem, tão estúpido que é, decidiu obter o conhecimento do mal. Só isso já mostra que o homem é como um outro qualquer. Porque dependendo da escolha do homem, nós vamos sempre escolher errado.
Tudo que tange essa vida precisa ser utilizado para o objetivo do alto. E é nesse ponto que eu quero meditar com você. Rebeca, põe o segundo para mim, por favor. Idealismo. Nós estamos falando sobre ideologias, né? O que seria o idealismo segundo Friedrich Hegel, um filósofo das antigas? Ele diria, se você entender, você me manda um WhatsApp quando acabar o culto. Tá bom? A ideia que se põe como a unidade absoluta do conceito puro de sua realidade, e assim se reúne na imediação do ser, e ao fazê-lo como totalmente nessa forma é a natureza. E de natureza mais direta, a ideia que tem ser é natureza. Eu vou confessar para você uma coisa. Eu li 1 milhão de artigos sobre materialismo e o idealismo de Hegel. Eu não entendi nada. Graças a Deus. Eu não consigo pensar como eles pensam. Mas a ideia é a seguinte, em suma, depois de muita pesquisa, eu falei, não, tem que ter alguém que traduz isso, né, de uma forma mais simples. A ideia é a seguinte, o que você pensa, você é. Por que ele não falou isso? Não era mais fácil? A ideia do realismo que vem, que passa da natureza. Jesus amado, a suma é essa. O que você pensa, você é. O que você pensa, você pode. O que você pensa, você conquista. Você conhece essa ideia positivista? De que se você pensar, se você tiver uma ideia, se você tiver um ideal, então isso pode ser e isso vai ser você. Você pensa positivo, eu vou comprar um telefone, como é que é o nome daquele? 12 mil? Novo? iPhone? iPhone, eu ia falar Apple, olha só, eu ia falar Apple. Mas, enfim, iPhone 12 Pro, viu? Esse aqui vai se transformar, o meu é um LG K12+. Ele vai ser transformado num iPhone, porque eu posso, eu quero, eu penso e eu tenho. É esse pensamento positivista, de trazer à existência aquilo que você quer, aquilo que você deseja, com o seu intelecto, com o seu pensamento, com as suas ideias. Marx já pensava diferente. Próximo, Rebeca, por favor. Karl Marx já pensava diferente. Ele definiu materialismo da seguinte forma. A teoria marxista entende que a humanidade define-se pela sua produção material, aquilo que ela produz. Por isso a palavra materialismo em seu nome. O marxismo também entende que a história da humanidade é a história da luta das classes, colocando assim as classes sociais como opostas, ricos e pobres. Daí vem a ideia do topo, né, dos donos, daqueles que são os donos das propriedades, e do proletariado, que são os trabalhadores. A base da pirâmide. Então, você tem uma superestrutura em cima, que são aqueles que mandam. Em tese, se a gente fosse analisar de forma assim, bem sarcástica, bem irônica, esses caras daqui da pirâmide de cima, eles seriam os idealistas, que conseguem tudo o que eles querem com positivismo. Não, eu vou pensar, eu quero aquele carro, o que eu vou fazer? Vou usar essa galera aqui para conquistar o que eu quero. É mais ou menos assim que eles raciocinam. E a base, que seriam os trabalhadores, seriam aqueles que só servem, são escravizados, são os servos dessa pirâmide, são a estrutura da sociedade. Então, Marx já diz assim, olha, você é aquilo que você produz. Se você não produz muito,
então você é um Zé Ninguém. Se você produz muito, você é uma pessoa poderosa. E a partir daí se institui essa luta de classes. Não, peraí, sou eu que produzo, sou eu que faço, então você tem poder sobre aquele que é o teu dono, que é o teu senhor. Essa mentalidade, essa ideia vai produzir na base da sociedade, naqueles que são os servos, né, os trabalhadores, o quê? Não, então vamos fazer greve, vamos lutar pelos nossos direitos, vamos fazer isso assim, porque no final das contas todos nós temos direito sobre esse bem, sobre essa propriedade. Porque se não fosse nós, se não fôssemos nós, ele não teria o que ele tem. Então, é uma questão de sociedade, de ser sócio. Então, o bem é partilhado entre todos. Essa é a ideia que é transmitida, isso traduzido, né? Para a gente tentar compreender qual é a ideia filosófica do materialismo. E aí você pega essa classe, ainda falando sobre Marx, você pega essa classe e foca essa classe numa busca incessante por posses, por propriedades, por objetos, por itens. Porque a conquista dessas coisas é a afirmação de quem ele é. Ele só é alguém, ele só existe se ele possuir. Se ele não possui, ele não tem direito a absolutamente nada. Ele é um Zé Ninguém. E isso foi passado para nós. Então, nós vivemos num mundo material, com a ideia de que nós só somos alguém se nós tivermos alguma coisa. E nós passamos a vida inteira correndo atrás de coisas que são do plano dessa vida. E eu torno a dizer, eu vou abrir um parênteses gigante aqui, eu corro um risco absurdo de ser muito mal interpretada. Quando você pega o Senhor levando o seu povo para a terra de Israel, para a terra de Canaã, ele divide a terra na proporção das tribos. A tribo que era maior ganhou um território maior, a tribo que era menor ganha um território menor. Na proporção do número de gente, cada tribo recebeu o seu território. Por quê? Porque todos eles, todas as famílias, todas as tribos, tinham direito à posse de terra. No sistema agrícola instituído por Deus para Canaã, para o povo de Israel, quando eles entraram na terra prometida, todos eles tinham direito à propriedade. É daí que muito crente, né, muito cristão, entra nessa ideia. Eu li um esboço de uma pregação em que o autor dizia isso. Você, igreja, você tem que pensar que o social... Isso é minha ênfase, né, na pregação, porque eu só li. Mas eu li assim, nessa entonação. Você, igreja, você tem que pensar que o social é a solução. Porque o bem comum é o que rege o livro de Atos. Então, você tem que sair dessa ideia de minha propriedade, meus bens, para nossa propriedade, para o bem comum de todos. Me deu até eu falei, meu Deus do céu, que nível é esse? Eles pegam aquilo que é princípio bíblico, Deus deu propriedade aos seus
as tribos, ou a questão do próprio Atos, do livro de Atos, em que as pessoas trazem os seus bens e depositam aos pés dos apóstolos, para gerar essa ideia socialista, como se houvesse um fundamento bíblico para isso. Mas a verdade é que cada um tinha a sua propriedade. Não era uma propriedade de todos. A nação era de todos, mas cada um tinha a sua propriedade. E se porventura, né, um dos seus irmãos empobrecesse por causa da sua falta de administração, ou por causa da sua preguiça, ou seja lá pelo que fosse, ele serviria ao outro pelo empréstimo. Então, apesar da coisa ser dividida de forma, como é que eu vou dizer, irmãmente, né? Ser dividido entre os irmãos o território, cada um era responsável pela sua propriedade. E não todo mundo responsável por toda a propriedade. E o Senhor ainda diz mais que eles deveriam casar-se entre si, para que a propriedade que fosse de um não fosse diluída na de outro, não se misturasse. Por quê? Porque Deus preza pela propriedade individual de cada um. Eu estou falando isso só para fazer esse parênteses, né? Porque vai dizer assim, viu? Então, é isso mesmo, a gente vai ser socialista porque nós temos que ter tudo em comum. E eu desligo tudo e vou embora. Você vai achar isso nos púlpitos, você vai achar isso entre grandes líderes. Pessoas que arrancam o Velho Testamento e jogam para o alto. É verdade, sempre haverá pobres e ricos. Foi Deus que disse, Deuteronômio. A sociedade nunca vai alcançar essa ideia igualitária que é pregada. Você vai entender por que eu estou falando disso. Deuteronômio, capítulo 15. Vou ler do 6. Quando o Senhor teu Deus te houver abençoado, conforme prometeu, tu emprestarás a muitas nações, mas nada pedirás emprestado. Dominarás muitas nações, mas jamais serás dominado. Presta atenção, Deus está falando sim de domínio e sujeição. Aquele que é abençoado por Deus, aquele que obedece, que não abandona o Senhor, ele vai ser colocado numa posição de domínio sobre as outras nações que servem a falsos deuses. A ideia era essa. E aí eu ouço aqui suavemente, né? O meu jugo é leve, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Porque servir ao Senhor, servir a Israel, era a bênção. Por quê? Porque Deus estabeleceu leis justas para guardar aquele que estava subjugado à nação de Israel. Mas aí eu precisaria de outra pregação para falar sobre isso. 6. Quando o Senhor teu Deus te houver abençoado, conforme prometeu, tu emprestarás a muitas nações, mas não pedirás emprestados. Dominarás muitas nações, mas jamais serás dominado. Quando houver um pobre no teu meio, que seja um só dos teus irmãos numa de tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus está te doando,
não endurecerás o teu coração, tampouco fecharás a mão para com este teu irmão pobre. Pelo contrário, abre-lhe generosamente a mão, emprestando o que lhe falta, na medida da sua necessidade. Então, o Senhor está dizendo, olha, existe aquele que vai ser dominador e existe aquele que vai ser sujeito. Dominante e sujeito. Existe aquele que vai ser o rico e existe aquele que vai ser o pobre. E ele está dizendo, o povo de Israel vai ser dominador. O povo do Senhor, aquele povo abençoado, vai ser aquele que domina. Ele vai emprestar, mas não vai tomar emprestado. Por quê? Porque a bênção de Deus vai estar sobre ele de tal forma que ele não vai precisar tomar emprestado. Mas aqueles que abandonam o Senhor e começam a cavar cisternas rotas, vão ficar como nos dias de Ageu. Eu vou lá rapidinho e volto para Deuteronômio. Se você não quiser ir, nem precisa. Peraí. Ageu. Capítulo 1. Peraí, que essa Bíblia aqui é pequenininha, não consigo. Ah, achei. 1. Versículo 6. Semeastes muito, mas colheste pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não conseguis matar a sede. Vestivos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe salário, recebe-o para depositá-lo numa bolsa furada. Assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos: considerai o vosso passado, refleti sobre o que tens feito. Isso por quê? Porque o povo havia abandonado ao Senhor, como eu frisei aqui nos dias de Jeremias. E eles começaram a tomar conta daquilo que era só seu, a buscar aquilo que era para essa vida, aquilo que era para esses tempos, acumulando bens e se apegando ao bem que se tem, se apegando àquilo que é de sua posse. E aí você começa a rejeitar o seu irmão. Você começa a, como é que eu vou dizer? Negligenciar o mandamento. O mandamento é o quê? Ame o Senhor teu Deus e ame o seu próximo. Se você vir o seu próximo empobrecer, empreste. E aqui a ordem é: empreste. E não seja como os ímpios que dizem assim: poxa, já está chegando o ano, nem vai dar tempo dele me pagar o que eu estou emprestando para ele. Porque Deus determinou um período para que as dívidas fossem anuladas. Como é bom ser servo em Israel, né? No mundo é assim. Eu vou te emprestar, quanto mais tempo você levar para me pagar, mais juros tem. O Senhor não age assim. E ele admoesta os seus filhos, dizendo: olha, não passe no seu coração o mesmo pensamento que o ímpio tem, que o pagão tem, que é o quê? Pô, ano que vem já é ano de perdão de dívida. Não vou receber nada em troca, então não vou emprestar não. Ao contrário, ele diz: não faça isso, porque Deus vê. Deus vê. E quando ele acha esse tipo de avareza, de ganância, de apego àquilo que ele nos deu, e essa é a consciência que você e eu precisamos ter, ele nos dá, nós não temos coisa alguma. Nós não temos coisa alguma. Tudo que nós temos procede dele, é ele quem nos sustenta, é ele quem nos mantém. O nosso coração é tão perverso que a gente chega a pensar assim: poxa, mas Deus dá mais para o fulano do que para mim. E aí entra uma coisa chamada lei da semeadura. E foi o que eu falei. Ninguém vai ser médico sem fazer faculdade de médico.
Só que para fazer uma faculdade de medicina, essa pessoa, ela teve que se esforçar. Ela teve que, ao invés de gastar o tempo em prazer, na juventude, nas boates, nos bares e por aí curtindo a vida, ele semeou diligência, ele semeou domínio próprio, ele semeou disciplina. E ele vai colher o fruto daquilo que ele está semeando. Porque Deus não faz acepção de pessoas. O próprio Karl Marx, ele fala isso, que uma pessoa, ela faz a própria história. No entanto, contudo, porém, isso é limitado ao poder aquisitivo que aquela família tem. Não é o discurso que nós vemos hoje, mas o fulano, ele é da comunidade tal, mas o fulano é da família tal, mas o fulano não teve estrutura, ele estudou nas piores escolas, ele não tem oportunidade na vida. Deus não faz acepção de pessoas. E aí você se espanta como se fosse uma coisa assim absurda, que o filho de uma pessoa que é catadora do lixão sentou, estudou e passou numa faculdade pública. E se formou e reconstruiu, escreveu lá a história diferente do que todo mundo esperava que ele seria. Não porque ele está marcado para seguir essa história, mas porque a mente do ser humano, as ideologias marxistas, as ideologias materialistas estão tão impregnadas que ele pensa, eu estou fadado a viver dessa forma. Ah, Bia, mas tem muita gente que é filhinho de papai e que paga aquela faculdade na PUC e que o pai vai lá e banca e que ele vai receber aquele diploma comprado. Beleza. Existe fraude, existe em todos os cantos. Mas toda semeadura vai receber uma colheita. O cara que faz assim, ele vai receber uma colheita. O pai que cuida assim de um filho, ele vai ver tudo que ele construiu se desfazer. Porque o filho vai ser um perfeito idiota. Esbanjador. Semeadura e colheita. Nem todo mundo que é pobre vai permanecer pobre para sempre. E nem todo mundo que é rico vai permanecer rico para sempre. Mas sempre haverá o rico e o pobre. Sempre. Deus deu habilidade a todos nós. O problema é que a gente começa a achar que a habilidade é nossa. Então, por causa da nossa habilidade, nós galgamos isso ou aquilo. Vou voltar para Deuteronômio, versículo 7. Quando houver um pobre em teu meio, que seja um só dos teus irmãos, numa de tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te está doando, não endureçais o teu coração, tampouco fecharás mão para com este teu irmão pobre. Pelo contrário, abre-lhe generosamente a mão, emprestando-lhe o que falta na medida da sua necessidade. 9. Fica atento a ti mesmo, para que não surja em teu íntimo um pensamento avarento e pagão. O que vale mais? Obedecer a Deus ou guardar a sua riqueza? É o mesmo dilema do jovem rico. Pega o que você tem e vende, dá aos pobres, dá ao seu irmão, dá aos outros, dá ao seu próximo. Qual era o pensamento avarento e pagão? O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão necessitado. Cuidado, ele poderá apelar ao Senhor contra a tua pessoa e serás culpado desse pecado. Cuidado, cuidado, porque você pode ser
descendente de Nabal. Davi bate na porta de Nabal dizendo, dá o que comer. Ajuda a gente aqui, ó. Ajuda a gente está precisando. E Nabal fecha as portas para ele. Você conhece a história? Abigail vai lá, corre, intercede, dá comida para eles. Mas qual foi o fim de Nabal? Fulminado. Curtindo das regalias que ele tinha, que ele tanto se apegou e não pôde ajudar Davi e os seus, ele morreu. Deus simplesmente aspirou o que um dia ele havia soprado sobre Nabal. É perverso. O Senhor adverte aqui dizendo que é um coração avarento e pagão. É perverso. E nós ficamos nessa discussão. Eu vou dar para aquele menino? Ele vai cheirar cola. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer aquilo outro. Ah, não posso ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas. E o amor de muitos se esfriaria. Você não está dando porque você realmente acha que aquela pessoa vai fazer aquilo, ou você não está dando porque o dinheiro é seu e você está tão apegado a ele que você não se preocupa se ele realmente está com fome, com sede ou com alguma necessidade real. Isso aí só Deus vai avaliar. Mas isso virou uma grande discussão dentro da igreja. Eu devo ajudar? Eu devo ajudar o pobre, o necessitado? Eu devo ajudar aquele que está na rua? Eu devo fazer dessa ou dessa forma? É verdade. A gente não deve ficar vivendo de assistencialismo. É muito melhor você ensinar a pescar do que dar o peixe. Quantas vezes você passou direto e disse assim, poxa, eu não vou dar porque esse cara vai, sei lá, comprar droga. E você se acomodou. Mas você foi incapaz de passar, de repente, num bar qualquer da vida, comprar um salgado e levar para uma pessoa que você viu sentada em algum canto, em alguma rua, debaixo de alguma marquise. Porque, no fundo, nós não estamos preocupados se eles vão se drogar ou não. No fundo, o nosso coração está apegado a R$2. Eu não disse 2 milhões de reais. Eu disse R$2. E aí, assim como o jovem rico, nós dizemos, nós guardamos todos os mandamentos, Senhor. Fazemos tudo que é certo. Estamos, tinindo. E Deus diz, você não guarda nem o primeiro, porque o seu Deus é mamão. O seu Deus é aquilo que é material. Rebeca, põe o próximo slide para mim, por favor. Salmos 115. Versículo 8 diz assim, sejam como eles quem os fabrica e todos os que nele depositam confiança. Sejam como eles quem os fabrica e todos os que nele depositam confiança. Pode tirar. Vou ler do versículo 1. Não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. A Ele, porque como eu disse, Ele decidiu no jardim do Éden fazer-nos a sua imagem e semelhança. 2. Porque questionam as nações onde está o seu Deus? O nosso Deus está nos céus. Tudo o que deseja, Ele tem poder de realizar. Quem é que realiza o seu esforço? Quem é que realiza? Seu braço, sua inteligência? É Deus quem realiza.
Os ídolos deles são prata e ouro, obras de mãos humanas. Têm bocas, mas não são capazes de falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. Nariz, mas não possuem olfato. Suas mãos não apalpam, seus pés não caminham, som nenhum emite sua garganta. Sejam como eles quem os fabrica e todos os que neles depositam confiança. Confia no Senhor, Israel. Foi ressuscitado com Cristo? Busca as coisas que são do alto. Não se meça pelo outro. Mas o outro tem mais, o outro tem menos também. Você sempre vai achar alguém que está acima e alguém que está abaixo. Se você se comparar com os bilionários, você vai ser um pobre miserável. Mas se você se comparar com pobres e miseráveis, você vai ser um rico. A verdade é que nós não devemos nos comparar com ninguém. Porque o Senhor nos chama a viver com contentamento. Confia no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Confiai no Senhor, ó casa de Arão. Ele é o vosso socorro e a sua proteção. Vós que temeis o Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso amparo e segurança. O Senhor lembra-se de nós, Ele nos abençoará, derramará suas bênçãos sobre os israelitas, abençoará seus sacerdotes. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequeninos quanto grandes. O Senhor vos multiplique bênçãos e mais bênçãos sobre vós e vossos filhos. Sede abençoados pelo Senhor que fez o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos de Adão. Não estão os mortos a louvar o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aqueles que estão mortos, aqueles que estão separados de Deus, não bendizem ao Senhor, mas nós o bendiremos desde agora e para sempre. Aqueles que abandonaram o Senhor, estão separados do Senhor e começaram a cavar suas cisternas rotas, não podem achar contentamento na graça de Deus, na bondade de Deus. E a bondade de Deus não se mede por aquilo que nós temos, não se mede por aquilo que nós conquistamos nessa terra, nesse mundo. A bondade de Deus se mede pelo simples fato dele ter entregado seu filho para morrer em nosso lugar. A graça de Deus se mede pela bondade infinita de Jesus ter recebido no seu corpo a punição de todos os nossos pecados, de todas as nossas transgressões, de ter recebido a condenação de descer ao inferno no nosso lugar. E tendo sido ressuscitado por causa da sua inocência, ter nos dado dons. Dom da fé, dom da graça. Distribuiu dons aos homens. Presente, salvação, misericórdia, perdão, purificação, redenção, justificação, santificação, dons aos homens. Presentes que nós nunca, jamais conseguiríamos conquistar. Nós nunca, jamais alcançaríamos. Mas nós pensamos como aquele louco de Lucas capítulo 12. Quando eu leio e dou ênfase ao Salmo 115, eu estou dizendo, você vai ser semelhante ao Deus que você adora. Se você adora a mamon, se você adora as riquezas, se você está apegado àquilo que Deus está acrescentando na sua vida, você vai ser semelhante a Ele. Mas se você adora a Deus, então o seu caráter justo, santo, amável, gracioso, vai se manifestar através de ti.
Lucas capítulo 12. Versículo 16. E lhe propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziram com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora? Pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. O que eu posso fazer? Peraí, eu não tenho onde colocar isso tudo que Deus me deu. Deus está dizendo, Deus está bradando: dê aos pobres, você já tem mais do que suficiente. Mas o rico pensa como? Não, peraí, eu vou comprar mais um carro. São 3 pessoas na minha casa, eu estou no 6º carro, mas o importante é que eu posso, né, fazer com o carro igual eu faço com roupa, eu escolho qual eu vou sair. Eu vou comprar mais um par de sapato para a minha coleção. Eu vou comprar mais uma bolsa. Ah, mas agora eu vou comprar aquela bolsa de tantos mil reais. Eu vou comprar aquele perfume que é carésimo. E eu não estou dizendo que você não pode ter. Eu estou dizendo de gente que já é rico e que Deus abunda ainda mais. É disso que eu estou falando. Que farei agora? Não tem mais onde colocar, armazenar toda a minha colheita. Versículo 18. Então lhe veio à mente: já sei, vou dar aos pobres e distribuir. Eles vão ficar felizes. Derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens depositado para muitos anos. Agora, tranquiliza-te, bebe, come e diverte-te. Opa! Agora eu tenho um monte para anos e anos e anos e anos e anos. No Salmo a gente lê o quê? Confia no Senhor. Ele é a tua segurança, Ele é a tua provisão, Ele é. Mas o que é avarento, o que é acumulador de bens, aquele cuja finalidade da vida está em alcançar alguma coisa que é terrena, ele não vai pensar assim. Ele vai ficar satisfeito, contente, quando ele descansar dos seus afazeres, confiando naquilo que ele tem. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade, diverte-te, já li, né? 20. Contudo, Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Isto também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. O homem poderia ser rico. Ele já era rico. Só que Deus abundou tanto que sobejou. E ele, ao invés de dizer assim, vou agora, né, olhar para o outro, porque eu já tenho o suficiente, eu estou contente. Não. Eu vou entesourar. Eu vou guardar. Porque assim nenhum mal vai me acontecer. Eu não serei privado de coisa alguma que eu desejo. Eu não vou ter mais preocupação. Eu vou viver regaladamente todo o resto dos anos da minha vida aqui. E é só isso que interessa? Qual é a finalidade da sua vida? Romanos capítulo 14. Romanos 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida,
mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não está fundamentado nas coisas dessa vida. O apóstolo Paulo advertiu, por causa de uma contenda. Pode comer isso, não pode comer, pode comer, não pode comer, pode comer, pode comer, não pode comer. É impuro, não é impuro? É limpo, não é limpo? Pode ser rico, não pode ser rico? Eu posso ter muitos bens ou não posso? E o apóstolo Paulo adverte, o reino de Deus não tem nada a ver com isso. O reino de Deus não tem nada a ver com você ter ou deixar de ter. O reino de Deus não tem nada a ver com comida ou bebida, com carros, com casa, com roupa, com helicóptero ou avião, com frota de táxi ou condomínios luxuosos. O reino de Deus não tem nada a ver com isso. O reino de Deus tem a ver com paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Se você é pobre ou se você é rico, não faz diferença. Porque você não é aquilo que você tem. Diferente do que as ideologias pregam, anunciam e massacram a sociedade. Você não é o que você tem. Se você acha que você é o que você tem, você é um louco, um tolo. Porque se a nossa esperança, já disse Paulo, a nossa esperança estiver somente nas coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis. E se você é pobre e acha que não é ninguém porque é pobre, você é tão miserável quanto o rico que acha que é alguma coisa porque é rico. Nós precisamos ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Sendo pobre ou sendo rico. Não é uma, nem duas, nem três, nem quatro. São muitas as promessas de Deus para abençoar o seu povo. Mas alguns decidiram abrir mão para fazer a outros. E isso se tornou padrão. Porque o próprio Jesus, abrindo mão da sua glória, deixou a destra de Deus, habitou entre os homens. E sofreu tudo que sofreu no nosso lugar. Mas a verdade é que todo aquele que abandona, que deixa, que abre mão de qualquer tipo de herança, Deus vai multiplicar ainda nessa vida e na porvir. E Jesus foi assim. Deus multiplicou a herança de Jesus, entregando nações e nações e nações e nações. Porque assim como a herança dos pais são seus filhos, a herança de Jesus são os redimidos, aqueles que são salvos, aqueles que entram nas regiões celestiais, ouvindo: vinde, benditos de meu Pai. É preciso tirar os olhos das coisas dessa vida. É preciso sair desse plano e entender que aquele que é rico tem um chamado. Timóteo, capítulo 6, 1 de Timóteo. Aquele que é rico tem um chamado. Versículo 17 diz assim: ordena os que são ricos no presente mundo, naquilo que é material, que não sejam orgulhosos, nem depositem a esperança na incerteza das riquezas,
mas em Deus que nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeitos. Se você não tem as suas necessidades supridas, clame ao Senhor. Eu vou repetir, se você não tem as suas necessidades supridas, eu olho para o Jardim do Éden e eu vejo na criação o Senhor antevendo as suas necessidades. Quando o apóstolo Paulo diz, nem sei se é o apóstolo Paulo que fala isso, mas enfim, eu acho que é, antes que a palavra chegue à boca, ele já conhece tudo. Não sei se é um salmista, ou se o apóstolo Paulo repete. Mas quando diz, antes que a palavra chegue à boca, ele já conhece a sua necessidade, é isso. Deus no Jardim do Éden, ele começa a preparar todas as coisas, para que quando Adão fosse colocado no Jardim do Éden, ele já não tivesse necessidade de coisa alguma. Tudo que ele precisava para viver, Deus preparou antes de colocá-lo ali. Isso significa que antes de nós existirmos, o Senhor já escreveu todos os nossos dias. Tudo que nós precisamos está determinado por Deus. Mas quando nós abandonamos a Deus, o que resta são cisternas rotas. E quando não se retém água, não tem como sobreviver. E aí você olha continentes abatidos numa miséria, na fome, na pobreza, povos sendo chicoteados pelo juízo, porque o nome disso é juízo. Porque abandonaram a Deus e começaram a cavar cisternas rotas, depositando a confiança naquilo que possuíam, depositando a confiança em falsos deuses, clamando, buscando aqueles que não são, ao invés de voltarem ao Senhor e arrependerem-se da sua idolatria. Então, o que resta é juízo, é terror. Mas você, que é cristão, clame ao Senhor e permita Ele apontar qual é a cisterna rota que você está cavando. Onde foi que você abandonou o Senhor? Porque há daqueles que abrem mão, como eu citava, a exemplo do próprio Jesus, tantos homens de Deus que abriram mão de casas, de bens, de roupas, de túnicas, de chapéus. Homens de Deus que tinham condição de comer 3 vezes ao dia, mas que tomavam daquelas refeições e davam ao pobre. Procuravam alguém e diziam, toma aqui esse prato de refeição, eu hoje decidi comer uma vez só, mas nós 2 vamos comer. São modelos, são exemplos de pessoas que olharam para Jesus e entenderam o que significa entesourar nos céus. Você não precisa, eu não preciso ser rico para simplesmente entesourar nos céus. Para fazer pelo nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito por nós. Mas nós estamos tão acostumados e tão acomodados no nosso lugar e tão cheios de ceticismo e desconfiança de tudo que o nosso juízo é, fulano não merece. Nós merecemos alguma coisa? E aí a gente tem um pastor que chega e diz assim, olha, se você está padecendo necessidade, avisa, se você precisa de alguma coisa, compartilhe a sua necessidade, porque você é santo. E há daqueles na igreja que têm recebido da parte de Deus para assistir você.
Mas nós somos tão orgulhosos e tão inferiorizados com essa ideia de sermos os trabalhadores oprimidos da sociedade. Eu não vou pedir nada. Vou pedir nada. Vou falar nada. Se Deus quiser, Ele dá para mim. Deus está dando a você por intermédio do outro. Deus está compartilhando com Ele para chegar a você. Mas a sua necessidade precisa ser conhecida. Por incrível que pareça, a gente não tem hábitos de adivinhação. Feitiçaria é em outro lugar. Voltando para o chamado dos ricos. Versículo 17. Ordena aos que são ricos do presente mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a esperança nem certeza das riquezas, mas em Deus, que nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeitos. 18. Orienta-os a praticarem o bem e que sejam ricos em boas obras, sensíveis e não soberbos, sensíveis. Olhar para alguém e dizer, puxa, fulano está com essa roupa há 3 meses. Ela só vem para o culto ou só aparece nos eventos ou nos lugares com a mesma camisa. Com o mesmo sapato. Deve ser o melhor que ela tem. Mas esse, para mim, não é o melhor. Eu posso melhorar esse melhor dela. Então eu vou melhorar o melhor dela. Sensível, solidário, generoso. Dessa maneira acumularão um valioso tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Você não passa de um mordomo da graça de Deus. Quando você compartilha aquilo que você tem, quando eu compartilho o que eu tenho, o produto final disso são graças a Deus. O conselho do Senhor é que se a mão esquerda faz, a direita não deve saber. Por quê? Porque a sua jactância, o seu orgulho, a sua vaidade vai encher o seu coração. Quando alguém disser, fulano, hein? Tremendo, um homem abnegado. Ele realmente faz coisas incríveis. E aí aquilo que era para benefício, para tesouro no céu, vira tropeço. Qual é a finalidade da nossa vida? Bia, mas eu não tenho muito. Compartilhe o que tem, semeie. Não põe o coração naquilo. Eu não estou chamando ninguém a uma vocação de miséria, não. Então, eu vou ficar sem comer 5 dias e vou dar só comer para o pobre, para o outro que não tem. Entendo o que eu estou falando. O que eu estou tentando dizer a suma é, você vai ser semelhante àquele que você adora. Se você adora o materialismo e as coisas dessa vida, se você vive em prol disso, você vai ter dificuldade de abrir mão das coisas que são terrenas. Mas se você adora ao único Deus, você vai ser semelhante a Ele. E você vai ter dificuldade de abrir mão de coisas que são eternas. De princípios, valores que são eternos. Você não vai estar ansioso com o dia de amanhã. Oração da provisão.
Você não vai estar ansioso com o dia de amanhã, porque o amanhã a Deus pertence. E aí, antes que esse dia chegue, Deus preparou ele para mim, Deus preparou ele para você, como preparou no Jardim do Éden. Deus preparou aquele jardim e colocou toda sorte de comida. Para que ele vivesse bem. Todas as necessidades dele seriam supridas. Tudo. Esse tipo de ansiedade, será que a terra vai dar o seu fruto? Ela é pós-queda. Será que a terra vai dar o seu fruto? Eu vou trabalhar, vou suar. Salmo 127. Salmo 127. Versículo 1. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. 2. Os obstinados que retardam seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na sua juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta. Será respeitado até mesmo por seus inimigos, quando pleitear com ele junto às portas da cidade. Inútil vos será. Bem cedo levantar, penosamente trabalhar, aos seus amados dá, enquanto dormem, aos seus amados ele dá. Inútil. Trabalha. Sactel furado, como nos dias de Ageu. Será que a terra vai dar o seu fruto? Isso é consequência da queda, da distância do Criador. Agora você vai ter que, com o suor do seu rosto, você vai penar entre cardos e abrolhos. Mas quando eu entro no reino dos céus, eu volto à comunhão com Deus. Eu volto a ouvir a sua voz. Eu volto a estar com Ele na viração do dia. Muito além disso, eu volto a tê-lo. Sua presença santa, permanente, real, verdadeira. Nada me faltará. Nada me faltará, porque o Senhor é bom. Porque Ele é fiel. Porque antes que a palavra chegue à minha boca, Ele já conhece tudo. É no Salmo do Sonda-me que tem essa. Salmo 139? Ai, meu Deus, não sei. Salmo 139. Não foi Paulo. Salmo 139. Ainda. Então o amanhã trará os seus próprios cuidados, meu filho. Você vai trabalhar? Claro que vai. Você vai fazer o seu trabalho direitinho? Claro que vai. Mas o que vai prevalecer mesmo é a graça de Deus, é a bondade de Deus, é o favor do Senhor. Porque Ele tem cuidado de nós.
Eu não preciso olhar para aquilo que é físico, para aquilo que é material. Não preciso ficar focado nisso, porque Deus acrescenta. Na medida que eu foco naquilo que é celestial, naquilo que é do reino dos céus, na medida que eu foco naquilo que é do alto, Deus acrescenta. Deus acrescenta para benefício, Deus acrescenta. Deus acrescenta a casa, Deus acrescenta o carro, Deus acrescenta o que for necessário. Ministros que precisam se deslocar de um lado para o outro, para bem dos pecadores, para bem daqueles que são pobres, para bem daqueles que... Deus vai acrescentar a picape para andar no terreno que precisa. Deus vai acrescentar o jatinho para poder se locomover de um lado para o outro, segundo a necessidade. Você necessita de um jatinho? Mas se você quiser visitar ilhas distantes, Deus vai te dar um barco, um navio, alguma coisa que supra a sua necessidade. Deus vai levantar, Deus vai fazer. Deus vai suprir as nossas necessidades. Para de olhar para aquilo que é físico, para aquilo que é dessa vida. Os profetas te iludem, os pastores te enganam. Deus não está preocupado em você ser rico, em você ter vida abundante aqui. Deus não está preocupado com a quantidade de bens que você pode ter ou com a qualidade de vida que você vai ter aqui nessa terra. Deus tem coisa melhor e maior. Não se deixe enganar. Não se deixe iludir. Deus não é mentiroso. Nós não fomos chamados para permanecer aqui, nesse nível. Tira o coração dos bens. Tira o coração. Eu poderia aqui, falar do evangelho da prosperidade. Com todo respeito. Está acabando com a igreja. Há anos, há décadas. Acabando com a igreja. Uma igreja que era para pensar nas coisas do alto. Conseguem fixar-se apenas naquilo que é dessa vida. Não dê ouvidos. Você não é aquilo que você tem. Você é salvo, filho de Deus. Você é um ser espiritual que vai comparecer diante do Deus eterno para prestar contas daquilo que você fez aqui na terra, de bom e de ruim. De tudo que Ele te concedeu, você vai prestar contas. Você é um ser espiritual. A morte vai levar você. É a coisa mais certa na história inteira, é que nós vamos morrer e vamos comparecer diante de Deus. Como é que você vai comparecer diante dele? Com obras de justiça? Com tesouros eternos? Ou com vaidades? Deus nos chama a olhar para o alto. A viver o que nós cantamos. Ele é para mim o tesouro mais precioso, e o seu amor muito excede a prata e o ouro, admirável, incomparável, Cristo Jesus. Faça isso. Viva. Carregando Jesus como seu único e verdadeiro tesouro. E aí, qualquer coisa que Deus te der nessa vida,
vai servir para os objetivos do alto. Amém?